Amados irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a que você abra sua Bíblia no livro de Romanos. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí no livro de Romanos, eu quero só lembrar aos irmãos que a gente ficou nesse último ponto. Como toda a carta de Paulo, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte teológica, poderia-se dizer teórica, e uma parte prática. E aqui, irmãos, a gente viu do capítulo 1 até o capítulo 8. No capítulo 1 até o capítulo 8, a gente viu aspectos de Paulo falando sobre a pecaminosidade do homem, o perdão dos pecados por intermédio de Cristo, a chamada justificação pela fé, a libertação dos grilhões de pecado. E fomos até o capítulo 8. Só que, observando a carta de Paulo, uma carta que tem 16 capítulos, estamos praticamente na metade. Para chegar na parte prática do ensino dele, faltam os capítulos 9, 10 e 11. Eu tinha a perspectiva e a possibilidade de fazer um resumo sobre os capítulos 9, 10 e 11. Mas depois de orar muito e de meditar e refletir muito, eu entendi que é necessário a gente verificar os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos com uma certa proximidade, não de uma forma tão superficial. E eu vou explicar aos irmãos por quê. Essa carta de Paulo é uma carta que a gente pode entender como o ápice da sua teologia, pelo menos do ponto de vista de um legado escrito. Até agora nós vimos que o Senhor, Ele, diante da sua misericórdia e graça, estende salvação e justificação ao homem pela fé em Cristo Jesus. E Paulo pegou todo mundo e colocou todo mundo no mesmo barco. Ele disse o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo, regulou todo mundo. Só, irmãos, que na igreja em Roma haviam muitos judeus. E surge a possibilidade agora de Paulo responder a uma pergunta. E essa pergunta ela não é fácil de ser respondida. Existem pessoas que debatem isso até hoje. E eu gostaria de mostrar esse assunto aos irmãos, para que os irmãos possam não apenas compreender, e não vamos compreender profundamente, e aqui eu coloco diante dos irmãos a necessidade de termos humildade nessas questões, mas é um ponto complexo, e eu vou fazer cada capítulo uma quarta-feira. Veja que tensão nós vamos estar trabalhando hoje. E veja a pergunta que está na cabeça de todo mundo que lê Romanos até o capítulo 8. A pergunta é assim: irmãos, uma vez que o Evangelho promete salvação tanto a judeus quanto a gentios, Deus quebrou as promessas feitas ao seu povo, Israel, e que estão registradas no Antigo Testamento? Segunda pergunta que vem próxima. Depois do clímax que nós vimos aqui, todos estão debaixo da condenação do pecado. Mas pela fé em Cristo, todos alcançam a justificação diante de Deus. Por que foi que a maioria dos judeus rejeitou esse Messias?
Porque foi que a maioria dos judeus rejeitou esse evangelho. Eu poderia ser ingrato com os irmãos e dizer o seguinte: Paulo vai responder isso apontando para o passado, capítulo 9, para o presente, capítulo 10, e para o futuro, capítulo 11. Encerrava aqui, chá e bênção. Aí a pergunta ficaria na cabeça de vocês: sim, como? Então, irmãos, eu decidi ver com os irmãos os pontos principais do capítulo 9 hoje, que nos traz uma tensão teológica forte. E quero mostrar aos irmãos como é que a tradição batista lida com essa tensão. E nós, como crentes, como é que nós vamos lidar com essa tensão? Vamos lá. Capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos. Abra sua Bíblia no capítulo 9. Já respondendo, o plano de Deus para suprir as necessidades do homem por meio do Evangelho não pode ser frustrado pela resposta negativa de parte de Israel à oferta divina para a propiciação dos pecados. E como é que isso vai sendo desenvolvido? Aí Paulo vai desenvolvendo no capítulo 9. Você está com o capítulo 9 aberto? Vamos lá, versículo por versículo. Capítulo 9, a partir do versículo 1, o texto diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Olhe para mim um momento. Paulo, quando começa a explicar sobre a questão da rejeição de parte de Israel ao Evangelho, Paulo mostra o seu sofrimento pessoal, porque ele vê que existe uma espécie de desperdício dos privilégios que Israel teve como nação sacerdotal escolhida por Deus. E ele quer deixar isso bem claro. A culpa não é de Deus. A culpa é dos israelitas. Quais foram os privilégios que eles receberam? Veja o texto. Versículo 4. A adoção de filhos, ou seja, eles foram uma nação eleita primariamente, uma nação sacerdotal, para levar essa mensagem, para falar do Messias, para falar do Senhor entre as demais nações. Segundo, as alianças, uma série de alianças que existem no Antigo Testamento, foram vivenciadas pelo povo de Israel. Terceiro, a concessão da lei, ou seja, a Torá, que é o conjunto dos livros principais que dão a base teológica no Antigo Testamento e toda a sequência de revelação de Deus e a redenção do homem, sobretudo a partir do livro de Gênesis, no capítulo 12. Ele concedeu a adoração no templo, ou seja, esse próprio Deus mostrou como ele gostaria de ser adorado. Primeiro, utilizando a mecânica que havia no tabernáculo e encerrando no Antigo Testamento a questão do templo.
e as promessas que são muito importantes. Vamos para frente? A partir do versículo 6 até o versículo 9. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. Olhe para mim um momento. Paulo deixa bem claro que nem todos os israelitas, por descendência física, são filhos na fé por Abraão. E como prova disso, a escolha de Isaque em detrimento de Ismael. A partir do versículo 10. Vamos juntos. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Saul. Olhe para mim um momento. Explicando que nem todos os israelitas, por descendência física, são filhos eleitos de Isaque. Ele prova, através de uma escolha, a escolha de Jacó por Esaú. E aqui, irmãos, mostra um princípio que nós precisamos lidar com isso com muita humildade no coração. O princípio da eleição, que é confirmado na história de Israel por esses elementos que nós estamos aqui vendo. Isso marca o plano de um Deus soberano. Em sua soberania, Deus é o Deus que conduz a história. Os irmãos creem nisso? Irmãos, pertencer ao povo de Deus não depende de linhagem genealógica. Isso fica claro com a história de Jacó e de Esaú. E acrescenta-se aqui agora a essa explicação a questão da obediência da fé, a promessa, propósito de Deus, não é para aqueles que praticam a obra da lei, sem fé no Deus da Torá, sem fé na lei. Aí você olha para mim e a pergunta surge muito naturalmente. Então, ao conduzir a história de forma soberana, escolhendo um em detrimento do outro, não seria Deus injusto? Não, irmãos. Deus é soberano. E para explicar isso, vamos para mais 4 versículos, a partir do versículo 14. E então, que diremos?
Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso é um texto do Antigo Testamento. Isso é um texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Paulo explica essa questão através do Antigo Testamento. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Os irmãos se lembram da narrativa no livro de Êxodo, da questão que envolve Faraó, e Faraó, o coração dele endurecia, aí ele fazia o que era contrário à vontade do Senhor, depois ele voltava atrás. Se lembra disso? O objetivo disso, irmãos, no relato de Êxodo é simples. No relato de Êxodo, o objetivo disso, tem um negócio que está fazendo ruco. O que é isso? Eu estou ficando agoniado com isso. Eu não sei se é o vento, eu não sei o que. É o vento. Aqui está sem, tem que desligar ali o ar-condicionado, senão vai ficar o vento do ar-condicionado entrando por aqui, fazendo ruco. Eu estou ficando agoniado. Irmãos, lá no livro de Êxodo, existe uma batalha. Deus quer provar que Ele é o eu sou. As pragas que existem no livro de Êxodo, cada uma delas está ligada a uma deidade egípcia. E o próprio Faraó era considerado como sendo um deus. O enredo no livro de Êxodo, e quando Deus endurece o coração de Faraó, é para mostrar aos homens que não há nenhum outro Deus além dele, e que Faraó é um Deus falso. Faraó é um Deus tão falso, que era suscetível ao toque de Deus endurecendo seu coração. Então, no enredo de Êxodo, é para mostrar aí, como Faraó é falso. Eu vou tocar no coração dele agora. Aí tocava, ele endurecia. Que tipo de Deus tem o seu coração endurecido por outrem? O objetivo no livro de Êxodo, no enredo de Êxodo, é para mostrar a glória de Deus. Só que Paulo utiliza essa dinâmica aqui na questão de Faraó para mostrar a misericórdia de Deus sobre todo mundo. O papel de Faraó na história de Israel, Paulo está lembrando a soberania de Deus. Só, irmãos, que essa soberania de Deus, ela é executada junto com a sua misericórdia. E aqui eu gostaria de lembrar aos irmãos algo que é fundamental quando nós estudamos sobre o Senhor. Quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, todos os atributos são iguais nele. Ele não tem um atributo maior do que outro. Isso quer dizer, irmãos, que a misericórdia de Deus vai junto com a justiça. A misericórdia não está posta acima, ou a justiça não está posta acima. As duas estão lado a lado e precisam ser entendidas num Deus que tem todos os seus atributos de igual forma, de igual maneira.
misericórdia ao lado, não acima. Me permita mexer com nossas convicções modernas e pós-modernas. É muito atraente para o mundo aquela história que Deus é amor, Deus é misericórdia. Só, irmãos, que esse aspecto não pode retirar a ideia de que esse Deus que é amor e é misericórdia, Ele também é justiça. E que o pecado do homem haverá de ser punido em algum momento. A justiça está junto do pacote. O justo castigo de Deus pelo pecado não pode ser ignorado. E Paulo segue argumentando, a partir do versículo 19 até o versículo 24. Todos juntos, vamos lá. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Versículo 20, Paulo responde, mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Isso é texto do Antigo Testamento, viu, irmãos? Isso é texto de Isaías. Paulo está mostrando a teologia do Messias, esperado através dos textos do Antigo Testamento, sobretudo dos profetas. Versículo 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha para mim, irmãos. Paulo começa a argumentar de forma prática que fazer um questionamento acerca do ser de Deus é inútil. E Paulo mostra que Deus tem muita misericórdia. Muito embora o texto mostre a argumentação de vasos que são feitos para a honra e a argumentação dos vasos que são feitos para a desonra, eu pergunto, a humanidade toda encerrada debaixo do pecado, é vaso para a honra ou é vaso para a desonra? É vaso para a desonra. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E Paulo quer realçar, irmãos, que o que está em jogo aqui é a misericórdia e a paciência de Deus diante de vasos de desonra. O Senhor exerce grande paciência para conosco. Os que são alcançados pela sua misericórdia, eles entendem que eram vasos de desonra e que o oleiro transformou num vaso novo. Só que aqui, irmãos, nós temos uma discussão teológica forte. Onde é que se estabelece os limites entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Até quanto, ou até quando, ou que profundidade o Senhor soberano conduz as coisas? Até quando, ou até quanto seria a influência da resposta desse homem através do livre-arbítrio?
Essa pergunta não é fácil. Dividiu o cristianismo em dois grupos. Um grupo chamado sinergista e um grupo chamado monergista. O grupo sinergista é aquele que entende que para as questões dessas decisões existenciais principais, sobretudo a questão da salvação, é necessário uma resposta do homem. O homem, pelo seu livre-arbítrio, exercita essa resposta. É como se tudo partisse a partir da ação desse homem juntamente com Deus. É por isso que chama sinergismo. Sim é junto, erga trabalho. Juntos, homem e Deus trabalham essa construção. O outro grupo chama-se monergista. Mono, erga trabalho. Salvação é coisa de Deus. Salvação começa com Deus, é executada com Deus e é finalizada com Deus. Como consequência desses dois grandes grupos, inclusive no monergismo, a gente pode ver um texto que é simples, do Antigo Testamento, inclusive, que diz: a salvação vem do Senhor. Existem dois grupos hoje. Um grupo que realça a questão do arbítrio e da resposta humana, e um grupo que realça mais a soberania de Deus, baseada nos teólogos e nas teologias, que ao longo desse tempo estão sendo debatidas, e são debatidas até hoje. Irmãos, o X da questão aqui é simples. Nós precisamos ter humildade para entender que essas duas premissas, elas são como se fossem duas retas paralelas, que aqui próximas de nós enxergamos como sendo paralelas, mas que quando apontamos para o horizonte, a impressão que temos é que essas retas, elas vão se juntar. Aonde começa a soberania de Deus, onde termina a soberania do homem? Hoje, no ponto de vista que nós temos, nós não temos como dimensionar onde, quando, como, com precisão, como essas coisas ocorrem vida a vida. Mas uma coisa é certa, e eu quero mostrar aos irmãos. Se eu pego toda a responsabilidade da salvação e coloco nos ombros da resposta humana, eu transformo o homem no marionete de Deus. Vocês concordam? Porque vai passar a ideia de que tudo só vai acontecer com esse homem se ele der um sim. Tem uma teologia muito parecida. Os católicos pensam assim em relação a Maria. Se você prestar atenção bem direitinho, eles defendem que o Salvador só veio ao mundo por causa do sim de Maria. Aí eu pergunto, essa perspectiva é uma perspectiva afirmada pela Bíblia? Não. Se eu pego toda a responsabilidade da decisão da salvação, coloco nos ombros do homem, transformo Deus no marionete do homem, a Bíblia não me mostra assim. A Bíblia me mostra um Deus que conduz a história de acordo com a sua vontade. A Bíblia me mostra um Deus aqui dizendo: eu dou misericórdia a quem eu quiser. Você leu. Agora, irmãos, é um fato. Se eu pego toda essa responsabilidade da questão da salvação e coloco ela completamente nos ombros de Deus, eu transformo o homem no marionete de Deus.
E a Bíblia me mostra que Deus respeitou decisões humanas. Veja a oração de Moisés com Deus. Veja a teologia da oração. Veja muitas decisões que ocorrem em que esse aspecto é colocado por terra dentro da própria Bíblia. Então, irmãos, é sensato entender que Deus é soberano e a soberania dele é a soberania de um Deus que é misericordioso e justo, mas é soberano. E também entender que essa soberania, ela tem alguma sincronia com o arbítrio do homem. O homem que escolhe viver debaixo da graça desse Deus. As duas coisas precisam ser afirmadas, muito embora aqui no curto prazo a gente veja uma ao lado da outra. Mas lá no longo prazo, em Deus, elas se unem. Amém? Vamos para frente, versículo 25. Aliás, versículo 23. (23, 24). 24 foi o último que eu li, não foi? Então agora eu vou para 25. Versículo 25. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. Isso é texto do Antigo Testamento, profeta Oséias, capítulo 2, versículo 23. Versículo 26. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isso também é de Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 10. Versículo 27. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Isso é texto de Isaías, versículo 28. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Isaías de novo. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixados descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, ou seja, eliminados. Se Deus não tivesse deixado remanescente, se Deus não tivesse deixado descendente, Israel já tinha sido eliminada. Para explicar sobre a misericórdia soberana de Deus, Paulo faz uma lembrança, e essa lembrança é muito importante para nós. No primeiro versículo, ele cita Oséias 2:23, um versículo que desconsidera os israelitas como povo de Deus. No segundo versículo, ele fala sobre a possibilidade de um acréscimo de filhos do Deus vivo por quem não era seu povo. Posteriormente, ele mostra um texto de Isaías falando que Deus garante entre os israelitas que sempre haverá um remanescente. O que é isso? Alguém que continua adorando ao Senhor, mesmo que a grande maioria não esteja fazendo isso. E o último texto de Isaías, aí no versículo 29, é a ação do Senhor que garante a preservação da descendência. Ou seja, é a misericórdia de Deus que faz com que, mesmo o povo pagando pelos seus pecados, sempre haverá um remanescente cujo coração está ligado em Deus. Amém? Vamos para o versículo 30. Que diremos então?
Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia, ou seja, aquele que confia nessa pedra, jamais será envergonhado. Quem foi a pedra de tropeço para os israelitas, que acreditavam só na exterioridade da lei e nos ritos religiosos? Jesus. Jesus, que é fundamento para eles, se transformou em pedra de tropeço. O que é que está acontecendo, irmãos? A razão principal: Israel perdeu o acesso à justiça de Deus, porque essa justiça de Deus exigia uma fé no Messias. Israel ignorou o Messias por não compreender que a primeira exigência da lei é confiar em Deus e não nas obras. As obras, ações feitas por conta própria, baseadas na lei, executadas por um coração distanciado de Deus, que faz as coisas como um mero rito religioso. Ou seja, Israel tinha o alvo certo, que é Deus, mas tinha buscado esse alvo com as motivações erradas. Como é que se explica isso de forma mais simples? Irmãos, todos sabemos que, como motoristas, nós precisamos utilizar o cinto de segurança. Está na lei. Como é cumprido essa ação de usar o cinto de segurança? Vai variar de acordo com as motivações que estão no coração de cada um daquele que dirige. O cara pode estar no carro com o cinto de segurança, alguém bater no vidro e perguntar: por que é que você usa o cinto de segurança? E ele responder: eu uso o cinto de segurança porque eu acredito que se houver uma colisão frontal, eu terei os meus membros superiores resguardados e eu vou ter a minha integridade física mantida. Mas ele pode fazer a pergunta a uma outra pessoa, e uma outra pessoa que está usando o cinto de segurança: por que é que você usa o cinto? E a pessoa responder: eu só uso o cinto para livrar da multa. A pergunta é: quem está realmente cumprindo o espírito da lei? Quem está fazendo o rito por convicção do coração? O primeiro. Aquele que usa o cinto de segurança porque acredita que vai resguardar a segurança, sobretudo, dos seus membros superiores. Do mesmo jeito, irmãos, ocorre com a questão religiosa. É possível que alguém cumpra ritos de uma religiosidade, não porque o faz por convicção íntima do coração. E era isso o que acontecia com a religiosidade farisaica de muitos dos judeus. Eles cumpriam os ritos religiosos, mas sem discernimento e muitas vezes sem fé no Deus que concedeu as promessas. E isso foi péssimo para eles, porque isso incorreu, inclusive,
em que eles não tivessem a possibilidade de reconhecer o Messias quando ele surge. O Messias trazia muitas características que eles não poderiam reconhecer naquele momento e na forma como o Messias se apresentou. E aqui um alerta para nós. A justiça deve estar fundamentada na confiança em Deus. Nunca é pagamento por obras legalistas. Cumprir ritos religiosos de forma mecânica, sem fé, sem discernimento, é um perigo que é alertado pela Bíblia constantemente. E nós, na igreja, somos constantemente alertados a que tenhamos discernimento acerca da fé e daquilo que fazemos diante de Deus. Sabe quando? Na ceia do Senhor. Quando chega na ceia do Senhor, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, tem um dado momento que Paulo vai dizer: analise, pois, o homem a si mesmo. Quem come e bebe indignamente, come e bebe sem discernir. Ou seja, é possível que uma pessoa participe da ceia, participe do rito, sem discernir o que está fazendo. Esse tipo de religiosidade foi o que quebrou Israel. Esse tipo de ligação foi o que quebrou Israel. E é isso que Paulo mostra. Irmãos, nós somos justificados diante de Deus, não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Justificação pela fé, essa é a grande temática da carta. E é isso que Paulo está trazendo. E ele começa a explicar os porquês na história das falhas de Israel. E por que foi que Israel rejeitou a esse Deus Todo-Poderoso? Através de Cristo Jesus, diga-se de passagem, rejeitou o seu Messias. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito importante. E isso nos afeta mais do que você pensa. É necessário que você tenha discernimento das coisas, para não repetir do mesmo jeito os erros do passado, os erros de Israel e aquilo que a Bíblia aponta como sendo um erro. Vou dizer um erro bem comum. Corrente das 7 semanas. Durante 7 sextas-feiras, você estará fazendo um jejum. Quando for na 7ª sexta-feira, aquele Deus vai resolver os teus problemas. Aí na cabeça do coitado, que pensa que pode fazer algum tipo de atitude para atrair de Deus sua graça e sua misericórdia, coitado. Aí ele vai, 1ª sexta-feira, aí vai na igreja, aí vai na 2ª sexta-feira, aí, 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª. Quando chega na 7ª sexta-feira, ele tem uma desinteria. Meu Senhor, eu quebrei a corrente. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu quebrei a corrente. Tu acha que Deus precisa da tua corrente, é? Tu acha que tu vai fazer alguma munganga aí para chamar mais atenção para tu?
não é nos nossos méritos, irmãos. Não é por obras para ninguém se glorie. É os méritos de Cristo na cruz do Calvário, acatados em nossa vida, em nosso coração, por arrependimento e por fé. Se Deus der, Ele é Deus. Se não der, é Deus. Continua sendo. Esse tipo de coisa, irmãos, ela é complexa demais. E eu gostaria de, no capítulo 9, realçar duas verdades para a gente. A primeira verdade é a questão da soberania de Deus. Em nome de Jesus, entenda. Quando dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele controla o universo e pode fazer o que lhe aprouver, certo? No entanto, isso não significa que pelo fato de Ele ser Deus, Ele vai fazer algo que seja errado, injusto ou perverso. Deus é soberano, mas Ele é misericordioso e é justiça. E muito mais atributos que sobem juntamente com Ele. Ó profundidade da riqueza. Fontes, quem é que deu primeiro a Ele? É Deus poderoso, meu irmão. Um Deus que pela sua graça se mostra e se revela a vasos que era tido para desonra como eu e você, mas que pelo Espírito Santo, pela ação de Cristo na cruz do Calvário, nós agora somos um vaso novo. Segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de realçar, com naturalidade. Quero trazer aos irmãos a doutrina da eleição. Essa questão doutrinária, ela é importante, mas não devemos encarar com extremismos. É necessário encarar isso com naturalidade. Em sua soberania, Deus escolheu indivíduos para si. Ponto. Mas a Bíblia também ensina a responsabilidade humana. Apesar de ser verdade que Deus escolhe pessoas para a salvação, também é fato que estas pessoas, elas devem aceitar a salvação por meio de um ato decisivo de vontade própria. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz: todo o que o Pai me der, virá até mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. No mesmo versículo, os dois aspectos. O aspecto divino, todo o que o meu Pai me der, virá. E o aspecto humano, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Deixa eu dizer, de forma bem simples. Moody, inclusive, utilizou essa mesma ilustração com outros textos. Uma pessoa estava passando na frente de uma igreja. Quando ele passou na frente da igreja, o pastor lançou Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele ouviu, vinde a mim, vinde a mim. Sabe uma coisa?
eu vou. Aí ele entrou. Quando ele entrou na igreja, na parte de trás tinha um quadro. No quadro estava escrito, João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. As duas coisas precisam ser afirmadas. É necessário ter equilíbrio. A soberania divina e a responsabilidade humana precisam ser afirmadas. Essas duas verdades são linhas paralelas que se encontram no infinito. E é necessário ter cuidado. Na doutrina batista, na tradição batista, quem esteve aqui domingo pela manhã entendeu o que é tradição. Na tradição batista, uma vez salvo, é necessário ter cuidado. Essa doutrina ela não pode ser usada como justificativa para pecar. Estou salvo mesmo, cuidado. Essa doutrina não pode ser utilizada para não ter zelo evangelístico. Afinal, já tenho os eleitos, eu vou evangelizar para quê? Essa doutrina não pode ser utilizada para justificar incredulidade. Nós precisamos ter cuidado e entender que essa doutrina, para aquele que é resgatado por Deus, chamado escolhido, é gratidão de que o oleiro transformou um vaso perdido em um vaso de honra. O que é que a doutrina batista fala? Ela fala sobre a questão da eleição em 6 assertivas, que eu quero apresentar aos irmãos, para que os irmãos conheçam. E é possível, inclusive, que muitos não conheçam. E é possível, inclusive, que muitos tenham esquecido desse aspecto da tradição batista. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Agora deixa eu lhe dizer um alerta. Não coloque a questão da fé como dom de Deus no repositório das suas emoções. Muitas pessoas creem em Deus numa ligação equivocada, colocando a fé dentro do quadro das suas emoções. Sabe o que é que acontece? Quando a pessoa está bem, ela se sente salva. Quando ela não está bem, ela se sente no inferno. Sente até os pés esquentando. Quando se sente bem, está salva. Quando não se sente bem, está no inferno. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Não existe nenhum texto bíblico dizendo que nós haveríamos de sentir Deus todos os dias.
O texto bíblico de Mateus 28, a grande comissão, Jesus diz: eu estou com você todos os dias. Quer você sinta ou não, Jesus está com você. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. João capítulo 3, os versículos 19 e 20. João capítulo 3, versículos 19 e 20. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, sobretudo aqueles que colocaram a sua fé junto com o repositório das suas emoções, faço esse alerta. Entenda, entregar o seu coração ao Senhor é um ato de convicção, feita com inteireza do ser. É uma decisão a ser tomada, e essa decisão gera consequências, benefícios, gera toda uma gama de coisas na nossa vida. Fé verdadeira, irmãos. A gente vê em Daniel capítulo 3, versículo 17. Quando a estátua de Nabucodonosor é levantada, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são empurrados para que adorem a estátua de Nabucodonosor, e eles dão uma resposta ao rei. Sabe qual é a resposta que ele dá ao rei? Rei, é o seguinte: o Deus que nós cremos, ele pode nos livrar. Mas se ele não livrar, nós vamos continuar crendo do mesmo jeito, não vai mudar em nada. Isso é fé. Fé não é só quando as coisas dão certo, não, irmãos. É quando dá errado também. Fé não é só quando a gente está arrepiado. Estou arrepiado. Aleluia. Terminei o culto hoje, aleluiado. Hoje eu estou salvo. Não. Vai ter momento que você vai sentir triste. Vai ter momento que você vai ter que afirmar que crê no Senhor, que é provisão, mas sabe que não tem a fé dentro de casa. Vai ter momento que as pessoas vão lhe confrontar com a sua própria fé, lhe humilhando, ao ponto de você mesmo dizer: onde é que está? Onde é que está o meu Deus? Onde é que estás, Senhor? E Satanás, que conversa bem no pé da orelha, dizendo assim: um disse, tu é indigno, tu é um nada, tu é um ninguém, sai dessa, desiste, dá para tu não. Irmãos, quando isso acontecer, lembre-se, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu gostaria, irmãos, de agradecer a Deus e orar juntamente com os irmãos. Eu tenho plena convicção, irmãos, que falando em vaso de desonra, eu acho que não ia ter um pior do que eu, não. Quando criança, irmãos, eu era ruim, andava só de botinha. Está a minha mãe ali, ó, depois pode perguntar a ela.
Eu dei um chute na canela da minha tia, que toda vez que ela lembrava, ela chorava. O Senhor me resgatou ligeiro. Foi para eu não morrer. Muita gente na minha família, quando não comerciante ou músico, talvez na área militar. Eu tenho dúvida, irmão, com o temperamento que eu tenho, se eu estivesse na área militar, eu já estava preso. Eu ia ser o policial, o tenente, o juiz, a sentença, tudo ia executar. Eu tenho plena convicção disso, partindo do meu temperamento, irmãos. Mas louvado seja o nome do Senhor, de que antes que isso acontecesse, Ele transformou a desonra em honra. Um vaso quebrado, Ele transformou num outro tipo de vaso. Um vaso inútil. Ele modificou, quebrou, quebrantou. É aí, irmãos, que está a beleza da doutrina. Quando nós cremos de uma forma que nos aproxima de Deus, a teologia alcançou o seu objetivo. Então vamos deixar de especulações que não levam a nada. Vamos deixar de participar desse grupo. Há um grupo arminiano. Irmão, esqueça esse negócio. Vá pregar o evangelho. Aqueles que são do Senhor vão ter um encontro com Ele. E como é que eles crerão se a gente não for? Paulo vai perguntar isso. Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Com sua cabeça para o céu. Pai, muito obrigado. Porque nós entendemos que o Senhor é soberano. Mas hoje nós entendemos que a tua soberania vai junto com a tua misericórdia, vai junto com o teu amor e também vai junto com a tua justiça. Pai, nós queremos te agradecer por tão grande salvação que o Senhor disponibilizou a cada um de nós em Cristo Jesus. Queremos te agradecer pelo dom do Espírito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado na nossa caminhada. E eu quero te pedir a cada filho teu, nesta noite, que o Senhor conceda fé, esperança e amor. E que levantem a cabeça e que sigam o seu caminho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai eterno e santo,